Olá, o Holofote está no ar, o programa que te deixa por dentro de tudo o que acontece no mundo da arte e da cultura. A exposição intitulada Desambientes, Lavratório e Oratório de Palavras, do poeta e artista plástico Mário Rosa, reúne uma série de objetos e faz uma brincadeira com os poemas. Vale a pena conferir. Luvas, relógio, baleiro, ferro de passar roupa. Esses são alguns dos objetos usados na exposição Desambientes. Na exposição, o artista reuniu cerca de 30 objetos que fazem da história da arte e das poesias uma grande brincadeira. Essa relação entre palavra e imagem é sempre muito importante na história da arte. Deslocar ou ao mesmo tempo fazer uma bricolagem entre palavra e imagem faz com que o material fique um pouco mais lúdico. É como se eu quisesse que esse observador, esse espectador, ao ver meus trabalhos, pensar como que esses materiais podem dar um outro sentido, se não só o sentido original deles. O artista plástico Mário Rosa montou a exposição para dar um outro sentido aos objetos, deslocando os materiais de uso diário para outros ambientes, como, por exemplo, um simples pregador de roupa, que ganha outro sentido ao segurar a palavra dor. O processo de construção, que durou meses, foi desenhado, estudado e só depois construído pelo artista. Essa exposição, esse desambiente, é também dizer quais são os outros ambientes que outra pessoa pode provocar criando, né? A arte, de alguma maneira, ela dá essa liberdade, ela dá esse espaço para o espectador, para o leitor. A Galeria de Arte Paulo Campos Guimarães, na Biblioteca Pública de Belo Horizonte, recebe as obras do artista, que despertam a curiosidade de até quem ainda não sabe ler. Os pequenos encontram nos objetos uma inspiração para a leitura. Essa exposição tem tudo a ver com a biblioteca. O Mário sendo um professor de literatura e o trabalho que desenvolve é um trabalho dentro das letras, né, a literatura. Então foi uma escolha bacana que eu acho que tem tudo a ver com a biblioteca aqui. Ludmila também conferiu a exposição e aprovou a ideia do artista. Acho que é a forma de trazer a literatura para mais próximo, sabe? Coisas do cotidiano mesmo, que a gente sempre vê de forma artística aqui, junto com texto, junto com poesia. Isso é muito importante para a gente ver e relacionar com o nosso cotidiano, né? A exposição vai até o dia 27 de maio, mas o artista já se mostra satisfeito com o trabalho. Fazer essa junção de poesia e imagem num espaço, sobretudo num espaço como essa biblioteca, na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, eu acho que não teria mérito melhor. Então, foi um convite para novos ambientes. Você já gostou tanto de um livro que colocou o nome do personagem da história no seu filho? O jornalista Luiz Carlos Bernardes já pensou nisso e conta a história na nossa dica de livro de hoje. Teve um período da minha vida que eu lia muito Jorge Luiz Borges. Ele escreve muito, mas muito bem. E tem um conto dele que eu gosto muito, que é o Aleph, que é uma pedrinha pela qual você via o mundo. Muito interessante. Eu gostei tanto que queria pôr o nome no meu filho de Aleph. Entre os séculos 18 e 20, missões estrangeiras coletaram a amostra da flora brasileira para vários museus da Europa. Mas agora, os pesquisadores brasileiros vão ter acesso através de um herbário virtual. O Brasil é reconhecido por ter uma vasta flora. Nos séculos 18 e 20, centenas de plantas foram conhecidas e utilizadas com fins medicinais.
muitas informações foram perdidas com o tempo. É por isso que hoje os pesquisadores usam o herbário. O herbário é uma coleção de plantas, né, que os botânicos mantêm. À medida que eles vão coletando, eles vão guardando essas plantas classificadas direitinho, de acordo com a taxonomia botânica, né? E são guardadas para o futuro. Mas agora, com o intuito de pesquisar, recuperar e divulgar informações sobre as plantas nativas do Brasil, que foram levadas por expedições da Europa e estão em museus, foi criado um herbário virtual. O herbário virtual vai ser uma coleção, né, que vai estar disponível na internet com imagens e informações de plantas que foram coletadas nos séculos passados, né, no Brasil e que se encontra hoje depositada em herbários em instituições europeias. Então, o objetivo desse projeto, que é um projeto imenso, é financiado pelo CNPq, que tem também o apoio da FAPEMIG, os pesquisadores, né, inclusive a gente, vão, nessas instituições europeias, vão digitalizar, fotografar essas plantas e disponibilizar na internet as informações e as imagens sobre elas. O projeto conta com 3 grupos de pesquisas da UFMG, 2 dos quais trabalham com samambaias e orquídeas, e outro que se dedica à recuperação de dados e imagens de plantas medicinais, coletadas em Minas Gerais 2 séculos atrás. Algumas delas até mesmo extintas. Por exemplo, a ipecacuanha era uma planta muito importante na época aqui em Minas Gerais, na região de Ubá, era o lugar mais importante que tinha essa planta, chamada de poaia ou ipecacuanha. Ela era usada contra amebise, contra diarreias. Toneladas foram foram enviadas para Portugal na época, e agora a destruição das florestas é tão intensa naquela região que é praticamente extinta naquela região. O herbário virtual é administrado pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro e pode ser acessado pelo site inct.florabrasil.net. Mas a UFMG também tem um herbário virtual e pode ser acessado pelo site www.dataplant.org.br. O espaço para ópera em Belo Horizonte vem crescendo. Prova disso é a cantora lírica Fabiola Protzner, revelação 2011 do 9º concurso de canto Bidu Sayão. Confira! O canto lírico, também chamado de bel canto, valoriza a entonação e o timbre da voz. É o som da voz que leva a emoção da música. A letra e a composição agem de forma coadjuvante. O cantor lírico é o cantor que canta músicas eruditas, que não são populares. Então podem ser músicas sacras e religiosas, podem ser canções que têm esse aspecto mais clássico, mas que falam de natureza, que falam de amor, que falam até do cotidiano, porque tem ainda os compositores eruditos contemporâneos, né, que hoje em dia fazem música com essa roupagem mais voltada para o antigo, mas que são do século XXI. Descoberta por um vizinho enquanto cantarolava canções eruditas de um CD do pai, Fabiola Protzner trocou o socador de tempero por um microfone profissional. Aos 9 anos, ingressou no Palácio das Artes e, aos 14, já viajava para a Europa para participar de concursos e festivais. Cantei para a mestrina, ela gostou, deixou eu ingressar no coral. Aí fiz a faculdade, eu nunca mais parei. Foi cíclico, foi um turbilhão. E eu sou muito feliz cantando, muito feliz. Trabalho muito, graças a Deus, não posso reclamar. E fazendo o que eu gosto, né? O canto lírico é uma arte erudita. Existem diversas divisões de vozes. Tem 3 vozes básicas nos homens. O baixo, que é a voz mais grave, o barítono, que é a voz intermediária, e o tenor, que é a voz aguda masculina. E para as mulheres a mesma coisa. A voz mais grave feminina é contralto, a intermediária é mezzo-soprano e a aguda soprano. Dominar a técnica é essencial para alcançar uma carreira de sucesso. O estudo do canto lírico requer anos de treinamento. Depois que Fabiola entrou para o universo musical, nunca mais o abandonou. Ela uniu talento à dedicação e empenho que o canto lírico exige. Tem que ter muita disciplina, é muito estudo. A gente não vai parar de estudar nunca na vida. Eu estudo todos os dias, eu sei que tem alguma coisa nova para eu aprender, alguma coisa nova para eu lapidar, e esse estudo é diário. Em Belo Horizonte, tudo relacionado à música lírica passa pelo Palácio das Artes. A casa abrigou um dos eventos de maior renome internacional, o concurso Bidu Sayão, realizado em 2009.
A cantora saiu vencedora nas categorias Revelação e Júri Popular. O festival é considerado um dos maiores do mundo. Ele tem produção brasileira e conta com participações de artistas internacionais. Fabíola espera que os prêmios sejam a vitrine e o cartão de visita para abrir portas na carreira. Você ser vencedor de um concurso como o Bidu Sayão é um status muito importante. É uma forma de mostrar serviço mesmo, de mostrar a que você veio, de mostrar que você estuda e que esse estudo está te levando para algum lugar. Para mim, é uma honra muito grande poder ganhar esses prêmios tão jovem, porque para a carreira de um cantor, normalmente a maturidade vocal, assim, o auge da carreira é esperado aos 35, 40 anos. Eu tenho 24, então para mim é muito importante. Para a Fabíola, a maior gratificação é o reconhecimento dos espectadores. Só de ver o olhar da plateia, ela consegue interpretar e perceber o reflexo do espetáculo. Às vezes eu estou no palco cantando e eu vejo aquele menino de 15 anos, que é um adolescente, que está no auge do rock and roll, parado olhando assim e o olho dele brilha. Isso para mim é o máximo do reconhecimento do meu trabalho, poder atingir a alma das pessoas. O vocalista e guitarrista Herbert Viana completou 50 anos em maio. O holofote não podia deixar de homenagear o artista. Por isso, acompanhe um trecho do documentário Herbert de Perto, dos diretores Roberto Berlini e Pedro Brons. 5 anos, depois fui morar na base aérea de Guaratinguetá, depois na base aérea de Santos, aí voltamos para Brasília e vivemos mais 5 anos. Hoje eu não sei se foi o que eu vi ou se eu viajei numa onda de amor entre você e eu. Sorri, mas é claro que eu não me calei. O holofote vai para o intervalo. Daqui a pouquinho uma entrevista super bacana com a banda Resgate. Não saia daí, voltamos já.